Bom dia. Nosso trabalho tem como título Implementação de medidas de segurança em uma máquina de impressão de solda do Laboratório de Manufatura da Universidade do Estado do Amazonas. Eu me chamo Átila Lucas e eu vou apresentar os resultados e o trabalho. Esses são os 5 autores. Foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia e Inovação da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Contextualizando o trabalho, conforme o Anuário Brasileiro de Proteção de 2023, o Brasil ele se encontra na posição 7ª como o país em que mais ocorreram acidentes de trabalho. E em terceiro lugar, como o país que mais ocorreram mortes causadas por acidentes de trabalho. Em números absolutos, em 2022, cerca de 613 mil acidentes de trabalho ocorreram no Brasil. E 2.538 óbitos foram registrados. Além disso, estima-se que cerca de 116 mil casos não foram notificados, ampliando e piorando esses índices. Como eu disse, o projeto foi desenvolvido no laboratório de manufatura da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, em específico no processo de deposição de solder printer. Esse tipo de atividades em laboratórios, ele não é previsto acompanhamento pelo Ministério do Trabalho, inferindo-se que eventuais acidentes que ocorram possam ser subnotificados. Contudo, pensando na segurança dos alunos, professores e pesquisadores que utilizam o laboratório, decidiu-se adequar às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, as NRs. Qual é o problema dessa pesquisa? Quais os riscos de acidente de trabalho associados à operação do solder printer adquirida pelo laboratório por meio de importação e como esses riscos podem ser mitigados através da adequação da máquina às normas brasileiras vigentes de segurança. Para embasar esse trabalho, nós trouxemos alguns tópicos no referencial teórico. Primeiro, Matos e Masco, em 2011, eles dizem que os altos índices de ocorrência de acidente de trabalho são reflexo de um planejamento insuficiente no processo de trabalho. O que é um acidente de trabalho conforme a norma brasileira? É considerado aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. NR12 é a norma regulamentadora responsável por estabelecer as medidas de proteção que devem ser seguidas em todas as etapas do uso da máquina e equipamento. O processo CMT, que é onde o processo solder printer pertence, é um método de fixação e conexão de componentes em placas de circuitos impressos, PCIs, que atualmente é amplamente utilizado para conjuntos eletrônicos de consumo de baixo custo e alta produção. Como metodologia, o trabalho é caracterizado como uma pesquisa de natureza aplicada, tem uma abordagem qualitativa e tem um propósito explicativo, no qual será usado o procedimento de pesquisação. Como eu disse, o estudo vai ser em específico no processo de solder print, no qual utiliza-se uma máquina, e nesse estudo foi identificado pontos, específicos dessa máquina para avaliar a sua conformidade com os requisitos da norma, por meio de um checklist. O processo de solder print ele consiste em aplicação de pasta de solda, aqui a pasta de solda, nas cavidades que tem no stencil. O stencil ele é um acessório colocado na máquina que vai indicar
as cavidades exatas no qual a solda precisa ser depositada, que fará posteriormente a conexão dos componentes. Então, o squeeze ele vai passando na horizontal, de forma que as pastas de solda preencham todas as cavidades. Na máquina do foco dessa pesquisa, esse aqui é o squid, aqui fica o stencil, e aí ele vai passar na horizontal, aplicando toda a pasta de solda em todas as cavidades do stencil. Resultados. De acordo com os requisitos da NR12, foi elaborado um checklist detalhado e abrangente para cada item da norma. Em seguida, realizou-se análise de conformidade de cada um dos pontos em relação ao equipamento. E eu trouxe aqui para a apresentação os pontos que tiveram não conformidade. O primeiro ponto é o 12.1.7, trata de medidas de proteção para os trabalhadores. Então, foi verificado que não tinha existência e a eficácia de medidas de proteção para os trabalhadores, por isso esse item ficou como não conforme. Além disso, também não tinha presença de segurança nas zonas de perigo, de modo a atingir o nível necessário de segurança. E ainda em relação ao sistema de segurança, foi verificado a não existência de um sistema de segurança robusto, caracterizado por proteções fixas, proteções móveis e dispositivos de segurança interligados. Também foi verificado a não existência e o funcionamento adequado das proteções móveis e intertravamentos. Em relação à sinalização, também teve não conformidade em relação à sinalização de segurança, se está em conformidade com a norma. Além disso, a sinalização não estava em bons estados de conservação e legível. Ela não estava bem aderida e não estava no idioma português, estava em inglês. E para resolver resolver essas não conformidades checklists e assim garantir a conformidade com as normas, com a NR12, foi feita uma proposta. Então, essa proposta leva em consideração a utilização de uma barreira fixa com proteções móveis para isolar a área de atuação da máquina solder printer, permitindo a interação com o operador por meio de uma janela de transferência, que a gente vai chamar aqui de portas, equipada com um dispositivo de segurança chamada switch top. Também foi colocada sinalização nos equipamentos para alertar o risco de esmagamento e corte das mãos, além de uma placa de aviso advertindo contra a abertura dessa janela de transferência, contra a abertura dessa porta durante o funcionamento do equipamento. Então, foi feito um esboço inicial com todos esses dispositivos, com a barreira física em policarbonato, com a proteção móvel, que seriam as portas, e com o dispositivo de segurança para evitar que a abertura durante o funcionamento da máquina. E quando essa abertura for realizada, a utilização do switch top para que o funcionamento da máquina fosse interrompido. E aqui está o esboço inicial, como a gente pode ver aqui, a parte fixa, a parte móvel. Existe o switch top para quando essa parte móvel for aberta, o funcionamento da máquina pare, além dos avisos de sinalização dito anteriormente. Vale ressaltar que na publicação desse artigo ainda não tinha sido implementado na máquina fisicamente. E aí, quando foi feito os orçamentos e as tratativas com o fornecedor, teve uma pequena alteração. Essa porta, que era única, né, ela virou, na verdade, 2 portas, mas todo o sistema de segurança ela permaneceu inalterado. Considerações. A proposta de adequação desenvolvida inclui a instalação da barreira fixa com proteções móveis ao redor das áreas de proteção da solder printer. Com essa implementação bem-sucedida da proposta de adequação, pretende-se mitigar os riscos identificados de modo eficaz,
de modo que as operações da máquina possam ser realizadas com a maior segurança e minimizando os perigos e potenciais associados à operação. Essas são as nossas referências. Obrigada.